Algumas histórias bíblicas são muito conhecidas, de todos, e eu falo de todos, incluindo a comunidade cristã e a comunidade não cristã. Me refiro a protestantes e católicos. Eu me refiro àqueles que de alguma forma expressam algum nível de credulidade, mas também àqueles que são céticos e indiferentes à religião. Eu tenho por certo que todos aqui sabem muito bem da história de Daniel na cova dos leões. Quem sabe Moisés ali abrindo o mar, apesar de que recentemente eu vi um pregador falando que foi Abraão que abriu o mar. Mas seja lá como for, algumas histórias não são muito conhecidas, dentre as quais está a história de Jonas. Aquele relato dramático, da fuga do profeta que tentou escapar da presença de Deus, embarcando no navio para Tarsis, sendo depois impedido por uma violenta tempestade e levado de volta à terra dentro de um grande peixe. É possível que essa história seja uma história comum a todos nós e uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. Com suas inusitadas reviravoltas, eu penso que esse é um daqueles enredos que faz com que a nossa respiração fique suspensa por alguns segundos e também que prende facilmente a nossa atenção. Eu vou tentar, a partir de hoje, começar uma minissérie no livro de Jonas. Era para ser um sermão só. Entretanto, depois que parei e me debrucei diante do texto, vi que seria impossível fazer isso aos domingos, como eu fiz ontem aqui no Encontro Jovem. Mas eu quero prometer ao diácono Henrique que eu vou continuar essa série. Toda vez que eu chego na igreja, Henrique diz assim: pastor, cadê o segundo sermão daquela minissérie de 2 sermões sobre identidade cristã? Eu falei, esse aí ficou para a eternidade, meu irmão. Porque demorou muito do primeiro sermão até o outro sermão que eu fui pregar, então eu falei, agora nós vamos esperar para que na eternidade o Senhor defina realmente quem nós somos. Brincadeira, irmãos. Mas eu quero começar hoje, então, uma sequência de alguns sermões no livro do profeta Jonas. Eu peço a sua atenção para que você abra comigo, e nós não vamos começar no capítulo 1. Eu quero começar com você no capítulo 3. E a abordagem será uma abordagem um tanto quanto panorâmica. Eu quero falar um pouquinho sobre Jonas a partir de 3 perspectivas estruturantes. A primeira delas, que é a de hoje, eu vou chamar de perspectiva teológica. Nós vamos observar nesse texto e nesse livro como Deus revela o seu caráter. Quem é Deus conforme o enredo de Jonas. Segundo, nós vamos desfrutar de um entendimento bíblico acerca da missiologia de Jonas, ou seja, como esse livro nos ensina sobre Deus e a sua missão. E no terceiro e último encontro, se Deus assim permitir, nós falaremos de uma perspectiva que eu vou chamar de perspectiva axiológica, teológica, missiológica e axiológica. A ideia é, nós vamos valorar as ações, as respostas e as atitudes do profeta Jonas diante do chamamento divino. Nós vamos atribuir algum valor a como ele respondeu e se responsabilizou ou não diante da vocação que o Senhor o havia dado e da chamada de Deus para que ele pudesse a Nínive proclamar uma mensagem contra ela. Hoje eu quero focar apenas em entender à luz do livro de Jonas sobre quem é Deus. Qual é o caráter de Deus ou as características atributivas do ser de Deus que aparecem no livro de Jonas, e eu vou me deter apenas a 3 delas. E eu queria ler com você, por gentileza, Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 5. E eu vou sempre ler Jonas 3, de 1 a 5, porque eu entendo que esse é o eixo do livro. Só que você vai manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer certamente todos os outros 3 capítulos. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor nesse momento que fale ao seu coração.
Peça a Deus que desvende os seus olhos, a fim de que você e eu possamos juntos discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e sairmos daqui maravilhados com a beleza do precioso Evangelho de Cristo. Peça a Deus que pelo Espírito cative os seus pensamentos, que a sua mente e o seu coração sejam arrebatados ao Senhor, de modo que não exista nada mais importante neste lugar do que a voz de Deus. Que o nosso coração seja conclamado a uma admiração profunda acerca de quem é o Senhor, a quem viemos adorar. Que Deus revele a nós, por meio da sua palavra, a grandeza do seu ser, e que tenhamos maior nitidez, maior clareza acerca de quem é esse Deus maravilhoso, que nos alcançou, que nos amou, e que por essa razão nós o amamos. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus, a olhando para a Tua palavra, aprendermos sobre a grandeza do Teu ser. Nós queremos sair daqui todos estupefatos, admirados, encantados e maravilhados com a Tua beleza. E nós pedimos, ajude-nos a compreender a beleza do Seu ser. No nome de Cristo e pelo poder do Espírito, nós oramos. Amém e amém. O que esse livro pode nos ensinar sobre Deus? Afinal de contas, você precisa concordar comigo de que toda a Escritura fala-nos sobre Deus. Ele é o personagem principal. Se pudéssemos olhar para a Bíblia como uma metanarrativa, como uma grande história, haveríamos de chegar à conclusão de que o protagonista dessa história é o Senhor. Todos os outros, aquelas figuras homéricas, icônicas, aqueles grandes nomes que nós usamos como distintivos para a nossa fé, todos eles são coadjuvantes nesta grande história. Só há um herói, um protagonista, e esse é o Senhor nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus brilha. Deus é o ator e o autor dessa história, o principal, o melhor de todos eles. E não seria diferente, olhando para o livro de Jonas, nós não vamos encontrar outra figura em protagonismo, senão Deus. É Ele quem aparece nesse livro, não é o profeta, não são os ninivitas, nem os tripulantes, os marinheiros que estavam naquela pequena embarcação, é Deus. É Ele quem está se descortinando, é Ele quem está se deixando revelar, perceber, conhecer. Ele faz isso em toda a Escritura e Ele faz isso no livro de Jonas. O que esse livro então poderia nos ensinar sobre Deus? Eu queria dizer que primeiro e antes de tudo, esse livro nos ensina que Deus é o soberano de toda a criação. É Ele quem está acima, por cima, sobre todas as coisas, todas as ordens criadas. Há um que é supremo, que se eleva, que se exalta sobre tudo e sobre todos, e Jonas aponta este como sendo o Senhor. E para provar essa tese, eu queria caminhar com você em alguns versículos, a começar do capítulo 1, e agora você vai caminhar comigo na Bíblia. O capítulo 1, o versículo de número 2. No versículo 2 está escrito o seguinte: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Ora, o que esse versículo tem a nos ensinar sobre a soberania plena de Deus sobre toda a criação? O óbvio, Deus se revela não apenas como Senhor dos hebreus, de Judá, de Jerusalém, de Israel, mas como Senhor de todos os povos. Ora, por que Deus reivindicaria e reclamaria para si honra de um povo que não é o seu povo? Por que Deus estaria exigindo uma conduta em coerência à sua santidade, à sua lei e à sua justiça de uma nação que não é a sua nação? Porque desde os primórdios, fica-nos claro na Escritura ou nas Escrituras, que Deus nunca quis ser um Deus étnico, um Deus tribal. Nunca foi interesse de Deus ser adorado e conhecido por um único povo, por uma única gente.
Toda a Escritura aponta-nos para um Senhor cósmico, para um Deus de toda a criação, que é Senhor dos judeus, que é Senhor dos gentios, que é Senhor de gregos, que é Senhor de bárbaros, que é Senhor dos hebreus, que é Senhor dos ninivitas, e Ele está reclamando uma conduta de coerência com a sua justiça, com a sua santidade e com a sua lei de uma nação que não chamava pelo seu nome, revelando assim que Ele também é Senhor sobre os ninivitas, e que os ninivitas deviam satisfação e resposta a esse Deus, que é o Deus de toda a criação. Ele é Senhor da criação. Não é sem razão que a Bíblia começa com um enunciado fantástico. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E passa a haver, a partir de então, uma descrição detalhada sobre os atos criativos de Deus, deixando-nos claro de que não existe absolutamente nada nesse universo que não tenha passado pelas mãos soberanas e pelo poder criativo do único Senhor. Ele é soberano sobre a nação de Israel, Ele é soberano sobre os ninivitas, Ele é soberano sobre tudo, Ele é soberano sobre todos. Mas ande comigo ainda o versículo de número 4. Mas o Senhor, perceba, Deus, lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Ora, quem foi quem enviou o vento? Quem está soprando o vento, conduzindo um forte vento contra aquela pequena embarcação em que Jonas estava em direção a Tarsis? E o texto é claro ao dizer, o Senhor. Ele é soberano sobre toda a criação. E o testemunho do narrador bíblico é que aquele vento não foi um vento coincidente. Aquela tempestade não se deu pelas curvas aleatórias da existência. Diz que foi Deus, o protagonista soberano da história, quem fez com que os ventos soprassem fortemente contra aquela embarcação. Vá para o versículo de número 9. Na declaração de Jonas, você deve recordar-se que num dado momento, os tripulantes, se vendo ameaçados, jogam as suas cargas ao mar, clamam e invocam os seus deuses, e vendo que nada estava acontecendo, eles lembram que tem um outro tripulante que estava dormindo. E eles acordam Jonas e dizem assim, por que você não se importa? Clame também ao seu Deus. E quando ele é interrogado, em decorrência da sua fé, da sua origem, você vê que Jonas tem uma declaração muito bem acertada acerca de quem é o Senhor. Ele está o subestimando deliberadamente, mas ele sabe quem é o Deus de quem ele está tentando fugir. E ele diz, sou hebreu e temo ao Senhor. Ele poderia ter dito assim, temo ao Senhor, Deus de Israel. Temo ao Senhor, Deus dos hebreus. Mas veja o que é que ele diz. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, que fez a terra, o soberano sobre toda a criação. De quem você está fugindo, Jonas? Quem é esse Deus? E ele diz, ele é o Senhor, sobre os céus, sobre os mares e sobre a terra. Ele está dando testemunho acerca da verdade que está clarificada no texto, acerca da soberania de Deus sobre toda a criação. Vá para o versículo 17. No versículo 17, o narrador assume a palavra e diz que da mesma forma que Deus ordenou um vento forte contra aquela embarcação, agora esse mesmo Deus ordenou e deparou a um grande peixe, na forma de uma ordem, para que esse peixe tragasse Jonas. Veja o que é que diz o texto, versículo 17. Deparou o Senhor, ordenou, preparou, dispôs um Senhor, um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você percebe Deus falando com o vento, Deus falando com o peixe, e gerando num peixe, num grande peixe, uma disposição de obediência a um imperativo que ele estabelece contra ele.
O peixe não foi ali, estava passando, de repente com fome, não tinha cardume suficiente, e disse assim: eita, caiu uma comida nova, vou comê-la agora. Não foi isso que aconteceu, gente. A Bíblia está muito claramente nos levando a crer que Deus deu uma ordem ao peixe, dizendo assim: olha, tem um profeta fujão que vai cair no mar a tal hora do dia, e quando ele cair, engole ele, porque eu quero tratar com o coração dele. Mas é Deus quem está dispondo e deparando um peixe para engolir o seu profeta. Não está acontecendo nada por acaso, é Deus quem está conduzindo o seu profeta. Versículo 10 do capítulo 2. Agora, da mesma maneira que Deus ordena que o peixe engolisse Jonas, é o mesmo Deus quem se apresenta na história, falando outra vez com aquele peixe, dizendo: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra. Eu quero frustrar você, se puder baixar um pouquinho, Júnior, aqui atrás, por favor. Quero frustrar você, mas não foi o Aquaman quem falou com o peixe naquele dia. Foi o Senhor. Deus falou com o grande peixe. O que é que isso revela? Soberania sobre toda a criação. Agora o capítulo 4. Ainda está dando um retornozinho aqui, Júnior. Capítulo 4, versículo de número 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Versículo 7. Mas Deus, o mesmo Deus, que veja, está fazendo nascer uma planta, no versículo 7, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Ainda está dando um monte de retorno, Júnior, aqui, está bem ruinzinho. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Versículo 8. Em nascendo o sol, o que foi que aconteceu? Deus mandou, Deus ordenou. Agora, obrigado. Um vento calmoso oriental. Perceba nesses três elementos: a planta, o verme e um vento calmoso. Quem está dando ordem a cada um desses elementos? Deus. Dizendo assim: ô plantinha, nasce aí. E a planta nasce. Depois ele chama um verme e diz: ô verme, come a plantinha ali. E o verme vai lá e obedece à voz do soberano da criação e come a plantinha. Agora ele dá uma ordem ao vento, e o vento não é mais forte. Segundo o texto, o vento é calmoso. A ideia aqui é aquele vento abafado, quente, que a gente sabe, quem mora em João Pessoa sabe o que é isso. Aquele vento abafado que você diz: rapaz, que calor é esse? Agora não tem mais sombra. Alguns dizem que Jonas era careca e por isso estava incomodado ali, porque não tinha mais sombra para a sua cabeça. Seja lá como for, o vento era calmo, abafado, e o profeta está agora muito inquietado. Mas preste atenção, Deus fala com a plantinha, e depois fala com o verme, e depois fala com o vento, e sai dando ordem a cada um desses elementos, mostrando que quem reina sobre tudo e sobre todos é Ele. Ele é o Senhor sobre toda a criação. A Bíblia diz que o Senhor preside aos dilúvios. Ele tem o governo supremo do reino dos homens, do reino dos animais e até mesmo sobre toda a criação inanimada. Ele tem soberanamente o governo e tudo está absolutamente ao seu dispor. Eu gosto, olhando para esse texto, de fazer um trocadilho dizendo o seguinte: Deus é aquele que governa tanto sobre os fortes ventos quanto sobre os ventos calmosos. Ele governa sobre o grande peixe, mas também sobre o pequeno verme e sobre as pequenas plantas do campo. Ele é aquele que governa sobre o povo hebreu, mas também sobre a nação dos ninivitas e sobre todos os povos da terra. E a tese que está sendo levantada no livro de Jonas é que há um Senhor que reina, que governa, que preside e que controla sobre todas as coisas, e este é o nosso Deus. Que grande consolo há nessas verdades, irmãos, porque isso se aplica a nós também. Veja,
Deus não está apenas governando soberanamente uma história remota. Ele continua assentado no seu alto e sublime trono nesta noite, nessa exata hora, governando todos os fatos e atos que acontecem nesse campo que nós chamamos de existência. Ele está governando sobre as grandes tempestades também que vêm sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Mas Ele também está governando aqueles dias com os ventos calmosos. Ele está governando sobre os peixes que querem nos engolir, mas também sobre os vermes que Ele ordena para cuidar do nosso coração. Sobre tudo e sobre todas as coisas, nós precisamos descansar nessa noite sobre essa preciosa verdade de que o Senhor é o soberano de toda a criação. Sua vida não está à deriva, a sua história não está à deriva. Deus reina, Deus está controlando tudo. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não possa abarcar ao nível do conhecimento esse controle soberano de Deus, mas o texto nos ensina que quem governa sobre tudo é o Senhor. Mas há uma segunda verdade sobre Deus que nos é apresentada no texto. E a verdade de que esse rei soberano é também um rei justo. É o tema da justiça de Deus. No livro de Jonas, nos é clarificada a ideia de que Deus não trata o culpado por inocente. Ele não deixa impune aqueles que deliberadamente insistem em quebrar a sua lei e viverem em desconformidade à sua palavra e às suas ordens. O livro de Jonas é uma declaração de que Deus é o justo juiz de toda a terra. Não apenas Ele é o Senhor soberano de toda a criação, mas Ele é o justo juiz de toda a terra. E eu queria chamar a sua atenção para alguns versículos do texto. Capítulo 1, mais uma vez, vamos voltar juntos. Versículo de número 2, Jonas, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Dispõe-te e vai à grande cidade, a cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Você percebe nesse texto um relato de um Deus que está ofendido, um Deus que está sendo afrontado em sua santidade e em sua justiça, e que está agora levantando um profeta para ser um arauto com uma mensagem, com um oráculo de julgamento contra uma cidade, contra um povo. E basicamente Deus está dizendo assim: vocês pecaram contra mim, a maldade de vocês me ofende, o pecado de vocês me agride, a desobediência deliberada de vocês me afronta. E então a figura profética aqui, e a expressão prega ou anuncia, clama, proclama contra a cidade, era de fato uma sentença de julgamento. Deus estava vindicando a sua honra e a sua justiça ao levantar Jonas como um profeta para Nínive. Deus está incomodado com o pecado daquela cidade. Mas se você voltar os olhos na Bíblia, isso acontece repetidas vezes. Talvez o caso mais memorável seja de Sodoma e Gomorra, quando o povo vivia impiamente, impiedosamente, e Deus então levanta na figura agora do patriarca Abraão, aquele que intercede pelo povo e que tem toda aquela relação com Sodoma e Gomorra, uma imagem onde a justiça dele estava posta e prestes a ser derramada sobre uma nação, desde que, segundo a reivindicação daquele intercessor, tivessem pelo menos alguns justos ali. Mas você percebe que a maldade de Sodoma e Gomorra fedia as narinas de Deus, e aquilo ofendia sobremaneira. Se você volta um pouquinho, logo depois do episódio lá de Noé ter achado graça diante do Senhor, o capítulo 6 do livro de Gênesis vai dizer que a maldade e a violência do povo havia crescido profusamente, e agora era necessário que Deus intervisse, interceptasse o crescimento da maldade dos homens por meio de chuvas torrenciais, aquilo que nós conhecemos como um grande dilúvio. Você observa que o pecado, a imundícia, a maldade e a violência dos homens ofende a Deus. E como Deus justo que Ele é, e a justiça de Deus é uma expressão da sua santidade,
Deus precisa tratar o mal como mal, o pecado como pecado, a injustiça como injustiça. E o fato de Jonas estar sendo levantado para clamar contra Nínive é uma declaração de que o Deus justo está profundamente ofendido com o pecado daquele povo. Mas veja comigo ainda o versículo de número 4, nós já lemos. Mas Deus está ofendido não apenas com o pecado de Nínive. No versículo 4 diz que Deus levantou uma grande tempestade para frear os impulsos de rebelião e de fuga do seu próprio profeta. Deus está agora confrontando a desobediência e a rebeldia de coração de Jonas. Deus está cercando, sitiando, por meio da sua justiça disciplinar, dizendo: Jonas, não apenas Nínive está me ofendendo, mas agora você me ofende com a sua desobediência. Você me ofende com a sua petulância. Você me ofende sendo um homem arredio, de coração endurecido, de cerviz endurecida. E Deus agora está cercando o seu próprio profeta, deixando claro aquilo que também toda a Escritura nos ensina, que o juízo começa pela casa de Israel, que Deus começa julgando o seu próprio povo. E sim, meus irmãos, nós sabemos que esse juízo não se trata de um juízo condenatório, mas de medidas disciplinares do Senhor sobre nós, para que sejamos conformes à sua vontade. Mas fato é, Deus não deixa nem mesmo o seu profeta distante das suas medidas justas. Deus está confrontando o seu profeta e criando ao redor dele uma circunstância tempestuosa para frear o seu impulso de fuga. Mas vá comigo então para o capítulo de número 2. No capítulo 2, Jonas tem um entendimento de que o fato dele estar no mar era uma provocação da justiça divina. Veja comigo, por gentileza, o versículo de número 3. Ele diz: Senhor, pois tu me lançaste no profundo, tu, Senhor, me colocaste no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Você percebe que Jonas se observa como alguém que está sendo graciosamente ferido pela justiça de um Deus justo? Ele se concebe como aquele a quem Deus está ferindo, como aquele a quem Deus está, entre muitas aspas, punindo, como aquele a quem Deus está julgando, interceptando, impedindo. Deus é justo. E o livro de Jonas não nos omite acerca dessa verdade. Vá para o capítulo 3, por gentileza, o versículo 4. E veja que a mensagem de Jonas a Nínive era uma mensagem que estava carregada de um tom de julgamento. O versículo 4 diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia. E qual era a mensagem de Jonas? Vamos ler juntos? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O teor, o eixo central, o conteúdo primaz dessa mensagem não é outro senão um Deus justo, que está com a sua justiça e com o seu julgamento temporariamente suspenso, mas que está também prestes a soltar esse julgamento sobre a cabeça de um povo impenitente. A mensagem de Jonas, o conteúdo dessa mensagem, aponta-nos para a justiça de Deus. Deus está dizendo através de Jonas: 40 dias, e esta cidade será subvertida. Justiça divina. Versículos 8 e 9, capítulo de número 3 ainda. Diz assim: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará, veja a expressão que ele usa, do furor da sua ira,
de sorte que não pereçamos, morramos, sejamos condenados. Havia agora uma clareza por parte dos ninivitas acerca da justiça de Deus. Veja, Deus revela a sua justiça ao convocar Jonas, ao disciplinar Jonas. Ele revela a sua justiça no enunciado do conteúdo da própria pregação de Jonas. E agora ele dá uma consciência aos próprios ninivitas acerca da sua justiça. E eles agora estão clamando, dizendo: quem sabe não morramos, quem sabe não pereçamos. Eles entendem a justiça de Deus por meio da pregação de Jonas. É preciso que entendamos que no mundo que nós vivemos, de fato, há muita injustiça acontecendo. Muita coisa fora do lugar. Muita desordem. Parece-nos que, quando apuramos os fatos e fazemos o inventário das coisas, chegamos a uma conclusão fatídica de que, às vezes, a verdade é suplantada pela mentira. A justiça é ignorada em nome da injustiça. A desordem concorre com a ordem. E tudo parece estar muito desrumado, desgovernado. A lei se afrouxa, usando a linguagem agora de Abacuque. E a pergunta é: onde está a justiça? E a resposta bíblica é: ela está num Deus justo. Deus é justo, irmãos. E a Bíblia nos ensina que haverá de chegar o dia em que Ele mesmo haverá de se assentar num trono de justiça para julgar todas as coisas. E todos os homens, usando a linguagem de Apocalipse, consoante as suas obras. Naquele dia, diante do reto juiz de toda a terra, não haverá diferença entre brancos, negros, pardos, amarelos, asiáticos, judeus, gregos, bárbaros, hebreus, ninivitas, brasileiros, ricos ou pobres. Naquele dia, diante do justo juiz de toda a terra, todos terão os seus corações desvelados, suas maldades serão encontradas, os nossos pecados serão achados. A Bíblia diz que até o mar devolverá os seus mortos, para que todos compareçam diante do grande trono branco de Deus, e não haverá escapatória. Todos, imparcialmente, implacavelmente e sem exceção, estaremos diante do juiz de toda a terra. Para aqueles que estão em Cristo, há um grande consolo. Nós sabemos que o nosso mediador bebeu até a última gota do cálice da justiça e da ira de Deus que estava por ser derramado contra nós. Ou você acha que a cruz foi uma farsa? Não, meu irmão. A cruz foi a dura medida da justiça de Deus que Cristo provou no meu lugar e no lugar de todos aqueles que invocam o seu nome. De modo que na cruz, Deus não freou o seu braço justo. Deus não estancou a sua sentença de juízo, como Ele fizera com os ninivitas, mas na cruz, Ele derramou todo o peso da sua ira, o furor da sua ira foi provado pelo Filho de Deus. De sorte, meus irmãos, que só há uma esperança diante desse Deus justo. É quando nós olhamos para o Filho dele, punido e sentenciado em nosso lugar, e fazemos dele justiça nossa. A única esperança para pecadores como nós, diante de um Deus justo, é ter em Cristo o nosso justificador. E aqui aplica-se aquela gloriosa doutrina da justificação. E eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo. Na justificação, alguém não é simplesmente perdoado dos seus pecados, não é um limpar de dívidas, não é um apagar das contas, é muito mais do que isso. Na justificação, Deus não apenas paga em Cristo a nossa conta, mas Ele credita na nossa conta a sua justiça.
De modo que não apenas já não somos mais devedores, mas somos declarados inocentes e justos na pessoa daquele que recebeu toda medida do julgamento divino na cruz do Calvário. Essa é a esperança e o consolo que nós temos. Cristo assumiu a nossa cruz e o nosso lugar, provando do cálice da ira que era para nós e submetendo-se ao preço da justiça que deveria ser derramada sobre a nossa cabeça. Mas tem algo que eu preciso dizer também nessa noite. Fora de Cristo, nós estamos definitivamente perdidos e desesperados diante de um Deus justo. O pastor inglês Jonathan Edwards, em determinada ocasião, pregou um sermão que ficou famoso, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Tente agora fazer uma avaliação da sua vida, como seria se nesse momento os céus se abrissem e no lugar desse púlpito fosse estabelecida aqui uma tribuna, e o tribunal divino, o trono divino se instaurasse aqui nesse lugar, e agora ninguém mais pudesse sair desse recinto. Você não tem como mais cruzar essas portas e você precisa ficar aqui até que a sua senha seja chamada. E de repente ali começa, senha número 1, Temístocles vem aqui. E o justo juiz tem o livro da história, da nossa história, em suas mãos. E ele começa chamando número a número, pessoa por pessoa, cabeça por cabeça. Ninguém pode se esconder debaixo da cadeira, porque todos serão percebidos naquele dia. Pergunto para você nessa noite, como você estaria diante do trono do justo juiz de toda a terra? Gosto de uma música do Estênio Márcios, chamada O Sonho, quando ele fala que ele se depara com os portões do céu. E um anjo então vem recebê-lo e pergunta o seu nome e de repente traz os livros da sua história. E quando o anjo começa então a examinar as páginas daquele livro, página por página, crime por crime, transgressão por transgressão, iniquidade por iniquidade. Fico imaginando agora, interpretando a canção dos Estênios, quando eu acho que o anjo olha para aquele camarada e diz assim: rapaz, a coisa está ruim aqui. E vira a página e diz assim: rapaz, ainda tem isso. Foi só piorando. E aquele indivíduo ali parado na frente dos portais dos céus diz assim: antes, ou avança, vai para a última página. E o anjo: tenha calma, tem mais. E ele: não, para a última página, não tem mais. E quando ele chega na última página, diz que estava escrito com letras de sangue: perdoado. Todo escrito de dívida fora encravado na cruz com o Cordeiro. Já não resta mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Agora imagine-se do outro lado, o anjo trazendo o livro da sua história na mão, e você não tendo escrito no final do seu livro, com letras de sangue, a doce declaração de que você fora perdoado e justificado no Cordeiro. O que será da sua alma naquele dia? Quanto pavor, quanto terror, quanta agonia. Eu queria que você ouvisse o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. E o texto sagrado diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
O objetivo dessa fala não é criar um medo pavoroso e sensacionalista no seu coração, dizendo venha para Deus para fugir do inferno. Não é sobre isso. É uma declaração de que Deus é justo. E na sua justiça, Ele tratará o pecado com julgamento. Terceiro e último aspecto acerca do ser de Deus que aparece no livro de Jonas. Eu quero então encerrar a minha fala apontando na direção de um terceiro grande aspecto, que para mim é o que mais se escancara, é o que mais se deixa vazar nas páginas desse livro. E eu quero encerrar com uma boa notícia. Esse rei, que é soberano sobre toda a criação, que é o justo juiz de toda a terra, é também rico em misericórdia para com aqueles que creem no seu nome. E a história de Jonas é a história de um Deus misericordioso. E eu vou provar isso para você. Vamos olhar para alguns textos. O primeiro deles, versículo 1 do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: misericórdia. O que é que isso tem a ver com misericórdia? Para mim, sabe uma grande declaração de misericórdia? É Deus estar levantando um profeta para falar em seu nome contra o povo. Sabe qual é uma prova de julgamento? É Deus tirar de nós a sua palavra, os seus profetas e a sua profecia. É grande condenação. Sabe quando Deus está irado realmente com o povo? É quando Ele se cala. Quando Deus ceifa os seus profetas, arranca os seus profetas da terra, quando a sua pregação não é mais ouvida, que grande condenação há nisso. Mas só em ver que Deus está suscitando um profeta para que em seu nome proclame e clame contra a cidade de Nínive, nisso eu já vejo o reverdecer da misericórdia de Deus. Deus não está deixando aquele povo sem pregação. Deus não estaria deixando os ninivitas sem a sua palavra, sem os seus profetas, sem a sua profecia. E há nisso uma grande evidência da misericórdia divina. Tire a palavra de Deus no meio de um povo, e você verá que grande ruína haverá. O fato de Deus suscitar homens que a cada domingo, como por exemplo nessa igreja, proclamam o Evangelho e pregam a palavra, é uma prova contundente de que Deus é misericordioso e que o exercício da sua misericórdia tem nos alcançado, porque Ele tem nos dado acesso à sua palavra. Palavra essa que nos traz vida e vida em abundância. Versículo 16, capítulo 1 ainda, 16 e 17. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Quem são estes homens? É aquela tripulação há pouco devota aos seus ídolos. É um bando de homens que há um pequeno momento atrás, estava invocando os seus deuses e não o Senhor. E veja como Deus usa de toda aquela situação, dos intempéries que acontecem por conta da desobediência de Jonas, para salvar um grupo de marinheiros. Misericórdia. Deus fez com que toda aquela convergência de fatos chegasse ao momento em que aqueles pecadores voltassem os seus olhos para o Senhor, temessem a Deus e crescem no seu nome. Agora, esses homens não estão mais invocando os seus deuses, eles estão invocando o Senhor. Quer prova mais declarada da misericórdia de Deus do que a recepção de um pecador arrependido? Deus receber pecadores em sua presença, isso é uma grande evidência da sua misericórdia. Um Deus que salva pecadores, isso é muita misericórdia. Sabendo que Ele não precisaria de nada, nem de ninguém, que Ele se basta, que Ele é autossuficiente, Ele não depende da nossa glória a Ele para ser mais ou menos glorioso, e ainda assim Ele deseja nos ter com Ele, para Ele, isso é muita misericórdia. Deus está indo ao encontro dos pecadores, e aqueles marinheiros são objetos da misericórdia salvadora do nosso Deus. Versículo 17, já lemos. Deparou o Senhor um grande peixe,
para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Sim, é verdade que a partir disso, Deus está julgando a atitude desmedida do seu profeta, mas também Ele está manifestando grande misericórdia. Agora eu quero dizer o seguinte: Deus foi bonzinho demais com aquele profeta. Porque se Deus quisesse puni-lo, a melhor coisa a fazer era não fazer nada. Ah, isso? Você prefere morrer a ter que obedecer, Jonas? É esse o caminho que você quer tomar? Então está aqui: lavo as minhas mãos, você vai ser precipitado ao mar, e agora se vire com os grandes peixes. Mas não é isso que está acontecendo. Aquele grande peixe é um sinal no oceano da misericórdia que abocanha o profeta, dizendo assim: eu poderia deixar você morrer, mas eu vou te engolir pela minha misericórdia, pela minha graça, e vou te dar a provar do meu amor. Veja, Jonas está sendo engolido pela misericórdia do Eterno. Mas quando eu olho para Jonas, eu falo assim: exatamente isso que aconteceu comigo, e que acontece com gente como a gente. Vamos ser sinceros, nós também merecíamos morrer. Nós não somos justos, nós não somos tão bonzinhos assim. Nem sempre obedecemos, nem sempre fazemos o que é reto, nem sempre estamos adequados à santa lei do Senhor, nem sempre amamos o seu evangelho, nem sempre respondemos retributivamente ao amor que recebemos, amando-o de volta. Sejamos francos, nós também temos uma atitude de deliberação, muitas vezes proposital, intencional, pelas rotas da desobediência. E ao invés de nos deixar morrer, Ele nos engoliu com a sua graça e com a sua misericórdia, deixando o seu próprio filho morrer em nosso lugar. Jonas passou 3 dias no ventre daquele peixe e ele não morreu. E Deus deu a ele a prova da sua misericórdia. Mas com Cristo não foi assim. Ele precisou morrer. E passou 3 dias no ventre da terra, provando da ira e da justiça, para que você e eu pudéssemos provar da graça e da misericórdia de Deus. Se Deus nos entregar a nossa própria sorte, pereceremos. Mas o que é que Ele tem feito? Não uma, 2, mas tantas vezes. Ele tem nos engolido. Todas as vezes que a gente está indo longe demais, isso acontece muito comigo, quando eu percebo que eu estou indo longe demais, lá vem Ele de novo, com os seus laços de amor e de misericórdia, e me puxa para perto. E depois eu insisto em fugir para outra direção, e lá vem Ele de novo, me engole com o seu amor e me constrange e me traz de volta para perto. E depois lá estou eu de novo, seguindo os rastros falsificados do meu coração, e lá está Ele de novo, me abocanhando com a sua graça, dizendo: você é meu, não te solto, não te perco, não te largo, mesmo que o seu coração insista em outra direção, a minha misericórdia te alcançará. Isso é misericórdia. O profeta não morreu, mas o nosso profeta morreu. E nós estamos aqui, porque ele morreu. Ele foi sepultado por 3 dias, para que nós fôssemos levantados da sepultura e tivéssemos nele a esperança da vida e da vida abundante. Louvado seja Deus pela sua grande misericórdia, com o qual em Cristo Ele nos amou. Veja comigo capítulo 2, versículo 8. Ele está na sua oração recitando vários trechos de salmos, e ele diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas agora atesta, corrobora com a ideia que está sendo evidenciada e apresentada em fatos no meio da sua história, de que Deus é Deus de misericórdia. Avance comigo, por gentileza, para o capítulo de número 3, versículo 5. E agora você tem uma declaração não apenas da conversão dos marinheiros, mas do quebrantamento e da conversão em massa de 120.000 homens violentos, sanguinários, maledicentes, maldosos, ignorantes quanto à verdade. E veja como Deus está usando de misericórdia, salvando os ninivitas. Versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor.
Deus não está punindo aquela nação, Ele está redimindo aquele povo que agora crê no seu nome. Isso é misericórdia. Capítulo 4 é uma outra história, e eu não vou adiantá-lo agora. Mas ali há uma grande história sobre a misericórdia. Jonas está irado, no seu coração não há gotas de compaixão, ele está enfurecido e também com grandes medidas de intransigência. E Deus diz assim: você está tendo compaixão, misericórdia dessa planta, que você não arou a terra, não preparou a semente, não plantou, não regou, você está tendo misericórdia disso, e não deveria eu, Deus, ter misericórdia deste povo? É sobre isso mesmo, Jonas? E o livro termina com uma pergunta retórica, e a pergunta é sobre misericórdia. Não deveria eu, o Senhor, ter misericórdia deste grande povo? Por que você está aqui nessa noite? Por que eu estou aqui? Por que nós acordamos hoje? E a Bíblia diz: por causa das misericórdias do Senhor, que a cada manhã renovam-se sobre nós, e as suas misericórdias, diz a palavra, são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam e se renovam a cada manhã. Deus é rico em misericórdia, e essa é a razão de nós estarmos aqui. Ele usou de misericórdia salvando os marinheiros. Ele usou de misericórdia poupando e preservando a vida do seu profeta e resgatando-o no seu ministério. Ele usou de sua misericórdia convertendo o coração dos ninivitas. E Ele está nessa noite desejoso por mergulhar você, querido amigo pecador, nas multidões das suas misericórdias. Para onde fugir então? Diante desse trono e dessa justiça, para o oceano das misericórdias. E Deus está te convidando. Ele quer que você venha ser engolido por essa graça, por essa misericórdia, e prove dessa morte para a vida, desse arrependimento para a salvação. Sabe, você está aqui nessa noite ouvindo o Evangelho. É uma prova tão grande que Deus está usando de misericórdia para com você. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa em qualquer outro lugar, mas Ele te trouxe aqui para ouvir a sua santa profecia. Do mesmo jeito que Ele teve compaixão daqueles marinheiros e daqueles ninivitas, Ele está aqui dizendo assim: o meu coração está inclinado, arrependa-se e creia. E você então será engolido pelos laços do meu amor, da minha ternura e da minha grande misericórdia. O Evangelho é sobre um Deus que é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Na cruz beijam-se misericórdia, justiça, graça e condenação. Que nessa noite o seu coração e o meu coração possam sair daqui incomodados e ao mesmo tempo acalentados, confrontados e confortados com essa mensagem sobre quem é o Deus de Jonas, que também é o nosso Deus, o soberano de toda a criação, o rei de toda a terra e o Deus rico em misericórdia para com aqueles que creem no seu nome. Vamos orar? Feche os seus olhos, meu irmão. Senhor, a mensagem é tua, a igreja é tua, o povo é teu, os homens e o coração dos homens te pertencem. E a nossa oração nessa noite, ó Deus, inclina por amor do teu nome o coração daqueles que virão a crer em ti. Pedimos ao Senhor que possamos sair daqui consolados com a verdade de que o Senhor reina soberanamente, que o Senhor é o soberano sobre todas as coisas e todas as pessoas. Que também saiamos aqui constrangidos diante da verdade de que o Senhor é o justo juiz de toda a terra, e que isso gere em nós temor, e não pavor, mas temor e tremor diante do teu nome. Mas também
que saiamos daqui alegrados pelo fato de que o Senhor não nos deixou morrer, mas nos engoliu com a graça da tua misericórdia e do teu amor, não poupando o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser poupados do dia final. Obrigado a Deus por tão grande salvação e pelo exercício maravilhoso da tua misericórdia. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.